Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar,
se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas
para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio.
libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois. Eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você.
Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus. Como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados? Só que a gente precisa entender uma coisa. Os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades,
Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva, eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo.
Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar. E eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo teu Espírito Santo, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração
seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência. Nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é a nossa morada. A nossa morada é ao lado do Senhor, na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te encher de esperança, de luz e de força para você vencer todas as batalhas que tem enfrentado. Eu espero que essa palavra te dê confiança no Senhor. Mesmo que diante de você neste momento, todas as portas estejam fechadas. Por isso, já escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Creia nisso, minha irmã, meu irmão. As portas vão se abrir para você. As portas da estabilidade financeira, da estabilidade emocional, as portas da restauração do seu casamento, da sua família, da sua mente, do seu interior e a restauração de toda a sua vida de forma geral. Escreva aqui nos comentários como uma afirmação de fé o seguinte: abre as portas, Senhor. Escreva isso. Se você realmente crê que o nosso Deus tem poder para abrir as portas e para fazer muito mais na sua vida, escreva: abre as portas, Senhor. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você consegue abençoar o nosso ministério e ainda é abençoado de volta, porque ao fazer isso você recebe as notificações em primeira mão quando a gente posta mensagens aqui, e você vai ter o Minuto com Deus todos os dias, de manhã às 5 da manhã e à noite a partir das 18 horas. Vamos formar uma grande corrente de oração aqui no YouTube e vamos juntos romper com fé todas essas barreiras que têm surgido em nosso caminho. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que acontece muito, que é esse desânimo e esse esfriamento. Porque muitas vezes nós oramos, buscamos e clamamos a Deus, mas aí, ao olharmos para a nossa vida, percebemos que muitas portas continuam fechadas. Deus quer responder à sua oração hoje e quer atender ao seu clamor. Por isso, esteja de coração e mente abertos para essa palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Você crê nisso? Nosso Deus é maravilhoso.
Veja só, os pensamentos do nosso Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos que nos conduzem a um futuro brilhante, a um futuro cheio de esperança e luz. Essa passagem inspiradora, escrita pelo profeta Jeremias, nos lembra que o coração de Deus está cheio de planos amorosos para cada um de nós. Ele não apenas deseja o nosso bem, mas ele também tem um propósito divino para as nossas vidas. Um propósito que inclui vitória sobre as adversidades e a abertura de portas que nós nem podemos imaginar. Quando nos encontramos diante de portas aparentemente fechadas, é importante lembrar que Deus não está alheio às nossas lutas. Na verdade, Ele muitas vezes permite que enfrentemos desafios para nos ensinar a depender dEle, para fortalecer a nossa fé e nos amadurecer espiritualmente. As portas fechadas podem ser um chamado para nos aproximarmos mais de Deus, buscando sua orientação e direção em todas as áreas da nossa vida. A história de José, por exemplo, nos mostra como Deus trabalhou por trás das cenas, mesmo quando todas as portas pareciam fechadas. José enfrentou muitas provações, inclusive sendo lançado em um poço e posteriormente vendido como escravo. No entanto, Deus estava conduzindo-o para um propósito maior. No momento certo, Deus abriu as portas que levaram José a uma posição de liderança no Egito, onde ele desempenhou um papel crucial na salvação de sua própria família e de muitos outros. Da mesma forma, em momentos de desânimo e esfriamento espiritual, é importante buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A Bíblia nos encoraja a buscar a Deus de todo o coração. Em Jeremias 29, versículo 13, logo após o versículo que foi citado, Deus diz: "Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração." Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade e entrega total, estamos abrindo as portas para a sua ação transformadora em nossas vidas. Portanto, meu querido, minha querida, mantenha a sua fé. Não importa o quão fechadas as portas possam parecer. Lembre-se de que Deus é o mestre das portas e Ele as abrirá no momento certo para você. Continue buscando a presença dEle, persistindo na oração e meditando na sua palavra. Confie que em meio às portas fechadas, Deus está preparando um caminho de bênçãos, de crescimento espiritual e de cumprimento do seu plano perfeito. Que essa mensagem seja um lembrete constante de que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não pode ver. Abra o seu coração para receber as bênçãos que Ele tem preparado para você e continue a declarar: abre as portas, Senhor. Pois o Deus que prometeu prosperidade, esperança e um futuro brilhante certamente cumprirá a sua palavra em sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra e pelo teu infinito amor. Senhor, primeiramente queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Pecamos todos os dias, por mais que tentemos andar em santidade, sempre pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Cria dentro de nós um coração puro e um espírito reto, para que não pequemos contra o Senhor. Deus, hoje nós nos encontramos diante de muitas portas fechadas em nossa vida, e isso tem nos desanimado e tem nos feito duvidar das tuas promessas.
Nos perdoe por isso, Senhor, e renova em nós a fé inabalável. Tira do nosso coração toda a incredulidade, pois sabemos que o Senhor é poderoso, não há impossíveis para ti, e a nossa fé está firmada no Senhor. Pai amado e querido, veja cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra, e em nome de Jesus, abre as portas dos céus na vida dessa irmã e desse irmão, e promove uma mudança sobrenatural nessa família. Transforma esse casamento, transforma a mentalidade dessa pessoa. Restitui, Senhor, a área financeira dela. Transforme esse ambiente familiar. Restaura esse ministério e transforma, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã de uma maneira sobrenatural, de forma que não fique no coração e na mente deles nenhuma dúvida de que é o Senhor quem está abrindo as portas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e hoje eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus tem algo poderoso para realizar em você nesse começo de ano. Vamos juntos buscar a presença dele. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tivemos a oportunidade de acordar. Obrigado porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Como diz a tua palavra em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai, esse ano de 2025 começou e nós já podemos enxergar a manifestação do teu poder, a manifestação da tua graça em cada detalhe dos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque o teu agir é constante e porque a tua mão está sobre nós, cuidando de cada passo, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor, eu declaro que enquanto esse irmão e essa irmã estiverem ouvindo essa mensagem, tudo aquilo que precisa ficar no passado, tudo que pertence ao ano de 2024 e que não deve ser carregado, será deixado para trás. Assim como um rio que flui e leva tudo consigo, vem com o teu Espírito Santo como um rio poderoso, Senhor, e remove tudo o que for peso desnecessário, toda dor, toda mágoa, todo sentimento de frustração ou derrota. Pai, eu clamo para que apenas aquilo que vem de ti permaneça. A paz que excede o nosso entendimento, a alegria que é fruto do teu Espírito e a esperança que renova as nossas forças. Que essa pessoa possa viver a tua plenitude em 2025, deixando para trás as mágoas, os traumas e as limitações que tentaram as prender no passado. A tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro para que essa certeza esteja gravada no coração desse irmão e dessa irmã. Nada poderá separá-los do teu amor. Nenhuma frustração, nenhuma tribulação, nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir que o teu propósito se cumpra em suas vidas. Pai, eu tenho plena convicção de que não tem nada de especial em mim,
que eu não sou ninguém para declarar palavras que transformem vidas, mas eu confio no poder do Teu Espírito Santo. Não é pela força ou pela eloquência humana, mas pelo Teu agir, que a vida dessa pessoa será renovada. Por isso, eu clamo para que o Teu Espírito se mova agora, na mente, no coração e na vida de cada um que me ouve. Que essa mensagem seja usada como um canal para que eles possam sentir a Tua presença e compreender os Teus planos. Que eles sejam guiados por Ti, Senhor, em cada decisão, em cada momento desse novo ano. Pai, nós entregamos a nossa semana, o nosso ano, as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor nos conduza em caminhos de paz, nos fortaleça nas dificuldades e nos ensine a confiar plenamente em Ti. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de esperança que Deus colocou no meu coração. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: o amor de Deus me alcançou. Escreva isso com convicção. O amor de Deus me alcançou. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E você também pode nos apoiar através do Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Lamentações capítulo 3, versículos 31 e 32 está escrito: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Irmãos, todos nós passamos por momentos de frustração em nossas vidas. Muitas vezes, essas frustrações são difíceis de explicar. Talvez você, assim como eu, tenha uma memória da infância onde algo que você queria muito, um brinquedo ou até um doce, uma guloseima, foi negado. Não porque seus pais não te amassem, mas porque as condições não permitiam. Eu cresci em uma casa com 4 irmãos e as coisas sempre foram bem difíceis. Eu lembro da frustração de querer algo que simplesmente não era possível. Agora, como adulto, eu percebo que essa dor também é comum entre aqueles que têm filhos. Quantos pais não se sentem impotentes por não conseguir atender a um pedido de seus filhos? Não porque não queiram, mas porque não têm condições. E muitas vezes a gente responde de forma ríspida, não porque queremos ser duros, mas porque a dor de não poder dar aquilo machuca profundamente. Essa experiência humana de frustração nos ensina muito sobre como muitas vezes projetamos nossos medos e expectativas em Deus. Temos receio de orar, de pedir, porque tememos que aquilo que desejamos não aconteça. E aí entra o que a palavra de Lamentações nos ensina. Deus não nos despreza. Mesmo quando Ele permite a tristeza, Ele também traz compaixão. Ele é um Pai que conhece o nosso coração, que vê além das circunstâncias e que trabalha em nosso favor, mesmo quando nós não entendemos. Deus nunca faz promessas vazias, irmãos. Se Ele prometeu algo para a sua vida, creia que isso vai acontecer, no tempo certo, no tempo dele. Ele não é como nós, que muitas vezes prometemos algo e não conseguimos cumprir. Ele é fiel à sua palavra e o amor dele por nós é infalível. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida ou de dor. Talvez você sinta que Deus está longe ou que Ele não está ouvindo sua oração. Eu quero te lembrar hoje que o Senhor é um Pai amoroso, que nunca nos abandona. Ele conhece a sua dor, a sua luta, e Ele está agindo, mesmo que você não consiga perceber. Por isso, irmãos, clame ao Senhor. Entregue as suas frustrações nas mãos dele.
Deus nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que a vida aqui é passageira, mas que há uma glória eterna preparada para nós. No capítulo 8 da carta aos Romanos, no verso 18, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa quão grande seja a sua dor, Deus é maior. Não importa quão profundo seja o seu vale, Deus está com você. Ele não te despreza, Ele não te abandona. Ele é fiel e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Durante esse ano, irmãos, eu vou falar muito a respeito de confiança em Deus aqui no canal. Então, se você tem buscado uma vida com mais confiança, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de ativar as notificações, porque assim você vai receber mensagens que vão alimentar o seu espírito todos os dias. E por que eu decidi falar sobre confiança em Deus aqui no canal? Porque as coisas estão bem difíceis. De forma geral, no mundo, as notícias são cada vez piores. As coisas estão ficando cada vez mais complexas para quem é filho de Deus, para quem anda na luz e para quem quer permanecer na luz. E por isso, a gente vai ter que aprender a confiar em Deus, seja de forma espontânea ou até mesmo na marra, porque as coisas não vão parar de ficar difíceis. O mundo não vai deixar de ser mundo e a terra não vai parar para a gente aprender a confiar em Deus, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, não se frustrar, mas eu acho que, mais do que sentir frustração, o que o inimigo faz com a gente é colocar culpa por sentir essa frustração. A gente acaba caindo num ciclo onde parece que só podemos sentir culpa o tempo todo. Caímos na ideia de que devemos ignorar qualquer sentimento de gratidão, qualquer sensação de felicidade, qualquer leveza, porque pensamos: minha vida é dura, minha vida é difícil, minha vida é baseada em frustrações, eu me frustro desde que nasci e vai ser assim até quando eu não estiver mais aqui na terra. Meus irmãos, não é assim que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva de frustração em frustração. Deus quer que você viva de glória em glória. Isso não significa que as decepções vão deixar de existir. De forma alguma. Os altos e baixos da vida continuam. Haverá momentos de monte e haverá momentos de vales. Mas como você tem atravessado esses vales? Você tem dado mais foco nos momentos baixos, a ponto de nem perceber quando os momentos altos chegam? Ou você tem glorificado a Deus nos vales e nas montanhas? O que o Senhor espera de nós é que aprendamos a confiar nele em todas as circunstâncias. Que não deixemos os momentos difíceis definirem nossa perspectiva de vida. É possível sentir gratidão mesmo em meio aos desafios. É possível sim enxergar a bondade de Deus mesmo quando as coisas não saem como planejamos. E acima de tudo, é possível crescer na fé, sabendo que as dificuldades que enfrentamos hoje estão nos preparando para o futuro que Deus tem para nós. Confiança em Deus não é ausência de medo ou de dúvidas. Confiança em Deus é escolher caminhar, mesmo quando os pés tremem. É continuar orando mesmo quando a resposta não chega. É louvar a Deus tanto nos vales quanto nos montes, porque sabemos que Ele é fiel e nunca nos abandona. Que neste ano você possa aprender, dia após dia, a viver essa confiança plena no Senhor. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: o amor de Deus me alcançou. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, buscando crescer em confiança e dependência de Ti. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã
e porque mesmo em meio às nossas lutas e frustrações, o teu amor permanece constante e imutável. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e podemos declarar com fé que tu és um Deus bom, justo e fiel. Queremos pedir perdão por tantas vezes em que deixamos que o medo, a dúvida e a frustração ocupassem um espaço maior do que a confiança em Ti. Perdão por termos questionado os Teus planos, por não entendermos o Teu propósito e muitas vezes por resistirmos ao Teu agir em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que erramos em nossas expectativas, que colocamos nossos olhos naquilo que nos falta, em vez de nos lembrarmos de tudo o que o Senhor já nos proporcionou. Perdoa-nos por isso, Deus, e renova o nosso coração para confiarmos plenamente em Ti. Eu clamo agora pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, eu oro para que o Senhor cure o coração dela de toda mágoa, de toda decepção, de toda frustração. Que ela possa enxergar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nunca a abandonou. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender que as Tuas promessas são verdadeiras e que tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas faz parte de um plano maior, de um propósito eterno. Traga paz ao coração dessa pessoa. Renova a esperança dela. Derrama força sobre aqueles que estão cansados e desanimados. Renova, Senhor, a alegria daqueles que se sentem abatidos. Que o Senhor traga luz para aqueles que se encontram em trevas e direção para os que se sentem perdidos. Deus, encha a mente desse irmão e dessa irmã com a Tua sabedoria, para que eles possam tomar decisões alinhadas à Tua vontade. Que eles possam viver confiando em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Eu quero orar por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor. Eu oro por aqueles que clamam por um milagre na saúde. Toca nessas vidas com o Teu poder de cura. Capacita os médicos, restaura os corpos, cura as mentes, renova as forças e traz a paz que só o Senhor pode conceder. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de emprego, meu Deus. Traga provisão, multiplica os recursos e dá sabedoria para que essa pessoa consiga administrar aquilo que o Senhor já colocou nas mãos dela. Eu coloco diante de Ti as famílias que estão em crise. Restaura, ó Deus, relacionamentos. Traga reconciliação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Que o Teu amor e a Tua paz inundem esses lares, transformando a realidade de cada família que está passando por lutas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando momentos de luto e de perda. Que o Senhor console o coração de cada um e encha de esperança. Lembra a essa pessoa de que a vida aqui é passageira, mas que a Tua glória é eterna. Nós Te entregamos nossas vidas, nossos sonhos, nossas frustrações, tudo o que temos e tudo o que somos. Que este ano seja um tempo de confiar mais em Ti, de crescer espiritualmente, de viver os Teus propósitos e de experimentar a Tua fidelidade de maneira plena. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que neste momento eu possa ser boca de Deus na sua vida e que essa palavra te abençoe de uma maneira sobrenatural. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã,
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Deus quer te usar para ser bênção na vida das pessoas. Deus quer te conceder uma sabedoria tão grande que você carregará a presença do Espírito Santo por onde você passar. E as suas palavras serão como rios de água viva fluindo através de você. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você nesse momento. Que essa mensagem de hoje seja o marco de uma nova fase na sua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Irmãos, todos nós estamos constantemente buscando por mais sabedoria, ou pelo menos deveríamos estar. Porém, em alguns momentos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enxergamos de uma maneira muito distorcida. Começamos a ver sabedoria plena em nós e até chegamos a acreditar que não há nada mais que precisemos aprender. Olha, deixa eu te falar algo. A nossa mente é como um computador e não existe um computador com memória infinita. Mas a palavra de Deus nos revela que existem coisas infinitas para aprendermos sobre Deus, sobre os seus caminhos, o seu amor, sobre a sua justiça, enfim, sobre a sua essência eterna. Em Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Ao contemplarmos a grandiosidade de suas obras e nos maravilharmos com a complexidade de sua criação, somos lembrados de quão vasto é o entendimento que ele detém. A busca pela sabedoria não é um mero acúmulo de informações, mas sim uma jornada de transformação interior. Assim como um diamante bruto precisa ser lapidado para revelar todo o seu esplendor, nós também passamos por um processo de lapidação espiritual, à medida que buscamos a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor nos molda, nos ensina a discernir entre o bem e o mal e nos direciona em nossas escolhas. Cada capítulo da Bíblia, cada versículo que absorvemos é como um tijolo na construção do nosso entendimento sobre Deus e seus caminhos. A sabedoria é uma jornada que requer paciência e persistência, mas ela também traz recompensas eternas. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer a Deus, mais encontramos clareza em meio às incertezas da vida. E somos capacitados a viver de maneira que honramos e refletimos a vontade do Pai. Enquanto nos esforçamos para absorver a sabedoria contida nas Escrituras, nós também devemos buscar aplicá-la na nossa jornada diária. A sabedoria não é apenas teórica, ela se manifesta em nossas ações, palavras e atitudes. Dia após dia, a cada novo passo, nós nos aproximamos mais de Deus. E com isso, o nosso caráter começa a ser trabalhado e o nosso interior é purificado. Experimentamos uma transformação gradual que nos torna
mais parecidos com Cristo, refletindo sua luz e o seu amor para o mundo ao nosso redor. É claro que em alguns momentos nós vamos falhar, vamos tropeçar e até vamos agir de maneira totalmente contrária àquela que tanto temos buscado. Porém, nesses momentos, lembre-se de que você é limitado, mas que está nas mãos de um Deus ilimitado, que tem toda a força, poder e domínio para te fazer vencer qualquer batalha que surgir em seu caminho. Se encha com a sabedoria de Deus, pois ela não ajuda somente você. Afinal, quando estamos verdadeiramente cheios de Deus, é impossível alguém se aproximar de nós e não ser tocado pelo Espírito Santo. É importante compreender que a jornada em direção à sabedoria não é uma estrada linear e perfeita, mas uma trajetória de altos e baixos. Nossos erros e desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando tropeçamos e nos desviamos do caminho da sabedoria, não precisamos nos sentir derrotados. Pelo contrário, podemos nos lembrar da graça insondável de Deus, que nos estende o seu perdão e nos capacita a continuar avançando, aprendendo com nossas falhas e buscando melhorar a cada dia. Nessa caminhada de buscar e aplicar a sabedoria de Deus, devemos cultivar uma mentalidade de humildade e dependência dele. Reconhecemos que, por mais que busquemos sabedoria, somos limitados em nossa compreensão e visão. É quando reconhecemos nossa fraqueza que somos fortalecidos pela força divina. A sabedoria não é apenas uma conquista intelectual, mas um exercício contínuo de confiar em Deus para nos guiar em cada passo. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença e te agradecemos por nos chamar de volta à vida, à verdadeira vida. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e por tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o teu espírito. Queremos viver uma vida que te agrade. Por isso, te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme completamente. Entregamos em tuas mãos todas as áreas da nossa vida, nossas finanças, nosso relacionamento amoroso, nossa família, nossos filhos, nosso ministério e tudo mais que se encontra em nossas mãos agora. Colocamos toda a nossa vida diante do teu altar e te pedimos, nos encha com sabedoria, para que possamos enfrentar cada desafio que surgir em nossa vida da maneira certa, pensando duas vezes antes de agir, antes de falar e sempre agindo de acordo com a tua palavra. Deus, eu apresento a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento e te peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi feito aqui. Manifeste o teu poder na vida deles, Pai. Provoque uma mudança sobrenatural bem diante dos seus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe o link do Minuto com Deus com os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Vamos começar essa semana do jeito certo, declarando que Deus tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nosso casamento, nossa mente, nosso coração. Amém?
Eu profetizo uma semana de bênçãos na sua vida, uma semana que será lembrada por você como um divisor de águas. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: eu te entrego essa semana, Senhor. Sabe, irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos, desejamos ou sonhamos. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, você vai se sentir muito mais motivado e fortalecido para encarar os desafios que possam surgir durante essa semana. E você sentirá a presença de Deus dentro do seu coração, te lembrando que por estar com Ele, nada poderá te parar e te fazer desistir. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. Durante toda essa semana, eu te convido a ter um momento com Deus, de oração e leitura da palavra. Por isso, todos os dias eu posto vídeos aqui, às 5 horas da manhã e às 18 horas. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Romanos capítulo 8, verso 37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Muitas vezes o inimigo, as dificuldades e as vozes do mundo têm tentado nos tirar essa verdade poderosa. Mas não existem dúvidas quanto a isso. Deus nos ama e por causa desse amor, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Algumas montanhas que se apresentam diante de nós parecem ser intransponíveis, e algumas dificuldades parecem ser impossíveis de serem vencidas. E nestes momentos, nós nos encontramos totalmente imóveis e desesperados. Quem nunca se encontrou em uma situação dessas, não é verdade? Porém, é nessas horas que o Espírito Santo vem até o nosso coração e a nossa mente e nos faz lembrar que, por causa do amor do nosso Pai, nós somos mais que vencedores. É nesse amor que encontramos a força para levantar pela manhã, mesmo quando as circunstâncias parecem nos pressionar por todos os lados. É nesse amor que encontramos a coragem para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós, sejam eles problemas financeiros, desafios no trabalho, conflitos familiares ou qualquer outra situação que tente nos abalar. Mas eu quero que você se lembre de algo que é fundamental. As vitórias de Deus muitas vezes acontecem de maneiras inesperadas. Elas podem surgir através de pequenos milagres diários, através de sorrisos sinceros, de gestos de bondade e até mesmo através de momentos de silêncio, onde podemos sentir a presença reconfortante de Deus ao nosso lado. E é por isso que eu te convido a abrir os olhos do coração para perceber essas vitórias diárias que Deus tem colocado em seu caminho. Às vezes, a vitória está em um novo aprendizado, em uma nova oportunidade que surge, em uma palavra amiga que recebemos, ou até mesmo em um dia de paz e harmonia junto com a família. Eu quero também te encorajar a ser um instrumento de vitória na vida de outras pessoas. Que tal, nesta semana, você se propor a ser um canal de bênçãos, de amor e de paz para aqueles que estão ao seu redor? Porque quando nós abençoamos os outros, nós também somos abençoados. E é assim que criamos uma corrente de vitória, onde o amor de Deus flui de pessoa para pessoa, trazendo luz, esperança e transformação por onde passa. Nesta semana, que você possa se levantar com determinação, com fé e com a certeza de que você
é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você possa olhar para as montanhas da vida e dizer: eu vou superar, eu vou conquistar, porque o Deus que está comigo é maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar. Nessa semana, que você também possa ser um espelho da graça divina, refletindo a luz do Senhor em cada atitude, cada palavra e cada gesto. Que você possa ser um exemplo vivo de fé, de esperança e de amor, mostrando através da sua vida o poder transformador do amor de Deus. E não se esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, de cuidar também de si mesmo, de reservar momentos para estar a sós com Deus, para mergulhar na sua palavra e se alimentar do seu amor. Porque é através desse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor que encontramos a força e a inspiração para viver cada dia com propósito e compaixão. Além disso, eu quero te encorajar a não desistir diante dos obstáculos. Lembre-se de que cada desafio superado é uma vitória conquistada. E ainda que você venha tropeçar, mesmo que você caia, saiba que Deus está sempre de braços abertos, pronto para te levantar e para te ajudar na sua caminhada. Nessa semana, que você possa prosseguir com a cabeça erguida, com o coração cheio de fé e com a certeza de que você é amado, você é amada, você é valorizado e tem um Deus que luta por você, que está ao seu lado em cada passo da jornada. Amém? Eu quero orar por você. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos revelou. E obrigado por mais uma oportunidade de recomeçarmos. Declaramos que Tu és o centro de nossas vidas e entregamos todo o nosso ser em Teu altar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por toda a maldade que temos carregado dentro do nosso coração, e clamamos para que o Senhor nos purifique. Pai, nós cremos que essa semana será uma semana de vitória, e não porque nós somos fortes para alcançá-la, mas sim porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos fazer viver uma mudança total em nossas vidas. Por causa do Teu amor, nós podemos caminhar de cabeça erguida, sabendo que não estamos sozinhos, mas caminhamos com o Senhor dos Exércitos ao nosso lado e dentro do nosso coração. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora e das suas respectivas famílias. Eu peço que o Senhor os abençoe. Vá ao encontro de cada uma das necessidades mencionadas aqui nos comentários. Vá até essa pessoa com o Teu poder transformador e opera uma mudança completa, Senhor, na vida de cada um. Que todos nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade sendo cumprida em nós e através de nós. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu e você somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp e já comece essa semana fazendo a diferença na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje.